Tropa Alienígena, parte 3. Por ser a terceira parte, temos flashbacks dos 2 episódios anteriores, só que dessa vez mudaram as falas, como essa do Peter encarando o Flash. Desenvolvi algo mais do que determinação. Parker! Eu tenho bem mais do que peito, seu idiota. Parker! O episódio começa com Ed Brock malhando pesado, e lembrando de todas as vezes que o Homem-Aranha atrapalhou a sua vida. A única memória que não aparece desfocada é a do episódio do Lagarto. A parede está cheia de notícias com Spider. Algumas foram usadas como alvos para dardos, algo que Mistério também havia feito. Conseguimos reconhecer a capa de National Enquirer, um tabloide americano conhecido por notícias sensacionalistas. Dá até para ler um Elvis é meu pai em uma das notícias. Também reconhecemos a revista People, que fala sobre celebridades e pessoas influentes. Essa cena foi uma referência ao quadrinho Amazing Spider-Man edição 300. É dito que Brock malhava pesado para se distrair dos problemas da vida, e depois foi uma forma de se preparar para atacar o Aranha. De agora em diante, somos veneno para você, Homem-Aranha. Agora somos Venom. Venom. Esse jeito de falar ficou um pouco estranho. O personagem se tornou um dos inimigos mais conhecidos do Homem-Aranha no fim da década de 80, e teve sua primeira aparição fora dos quadrinhos aqui nesse desenho. Seu nome deveria representar o ódio que o simbionte e Brock tinham do aracnídeo, mas com o tempo, praticamente se tornou o nome do simbionte, já que os outros hospedeiros acabaram usando esse nome também. Venom tem todos os poderes do Homem-Aranha, mas possui uma força física maior, devido ao corpo de Brock. A adaptação do personagem para o desenho foi muito boa. Uma das poucas reclamações foi esse contorno azul e vermelho ao redor dele. Notem que durante a transformação, a calça de Brock simplesmente some. Mesmo sendo o próprio simbionte tomando a forma de uma calça, a transição não ficou boa. Enquanto passeia pela cidade, Spider vê Rhino no topo de um prédio. Engraçado que colocaram um background 3D mostrando o céu azul, apesar de ser de noite. Você devia ter continuado de preto, porque eu vou te deixar bem sujo. Desculpe, mas me disseram que o azul realça bastante os meus olhos. Mudaram a voz de Rhino nesse episódio. Trocar dubladores em episódios tão próximos é muito esquisito. Da última vez eu te chutei pra fora desta cidade. Você é muito estúpido pra aprender ou o quê? No original, Spider não fala que chutou Rhino para fora da cidade. Ele usa uma expressão para falar que derrotou Rhino todas as vezes que o encontrou, o que não é bem verdade, já que ele perdeu a luta dentro da nave. Depois, o Aranha pergunta se a curva de aprendizado de Rhino é uma linha reta, ou seja, está chamando ele de burro, assim como em português. Ele deve ser. Eu não. Rhino e Shocker, o que fazem juntos, programando computadores? Aranha é mais zoeiro no original, perguntando se os vilões se juntaram por namoro pelo computador. Antes da internet, as pessoas usavam um sistema diferente para encontrar pessoas com interesses semelhantes. O dublador de Shocker também é diferente do episódio passado. Nosso aracnídeo estava perdendo a luta contra os 2 vilões, mas uma pessoa chega para salvá-lo. Para trás, ele pertence a nós! A voz de Venom ficou bem diferente nessa parte. Acho que não entenderam que o pertence a nós era referente ao simbionte e ao Brock. Esse jeito de Venom falar de si mesmo é uma de suas marcas registradas. Como eu vou lutar desses 2 insetos ao mesmo tempo? Quem fez aquela teia? Em inglês, Spider chama os vilões de Creeps, um termo para falar de pessoas estranhas e ameaçadoras. O Aranha chamar eles de insetos é até meio estranho. Eu queria saber como o Venom deixou a teia assim, se estão no topo de um prédio e não tem onde ele prender as pontas. Ed Brock? Como subiu até aqui? Da mesma maneira que você, Punk Aranha. Ou se importa se o chamarmos de Peter Parker? O que você disse? Você é mesmo um tolo quando quer, não é mesmo, Parker? No original, Ed Brock chama Peter de Bully ao invés de tolo. Ele acredita que o aracnídeo é um valentão, tanto pelo que aconteceu a si mesmo, quanto pelo que aconteceu ao simbionte. Brock então revela o simbionte e começa a atacar o Aranha. Somos suas roupas velhas, garoto. A sua recusa. A simbiose que Peter Parker tentou destruir. Ed Brock aceitou. Às vezes fica engraçado esse uso do pronome nós. Nessa fala, por exemplo, fica parecendo que Brock, mesmo sem a simbiose, também era uma roupa velha e foi recusado pelo Aranha. Você tem que se separar disso! Separar? Fomos feitos um para o outro.
A fúria e a sede de vingança do Brock nos dá a possibilidade perfeita para a simbiose. Muito melhor que você! Esse movimento do Venom foi estranho. Ele vem segurando uma teia, mas depois faz uma curva na torre sem ter nenhuma teia na mão. Assim como eu já havia comentado, o fato do simbionte preferir um hospedeiro agressivo é uma criação do desenho. Com o tempo, isso foi sendo incluído nos quadrinhos e outras mídias. Nós vimos milhares de mundos, milhares de civilizações. Nós aprendemos muitos segredos. Sempre tivemos vantagem sobre todos quanto a sobrevivência. E agora, estamos dividindo esses segredos com Ed Brock. Em português, Venom fala sobre vantagem sobre os outros na sobrevivência, mas em inglês, ele fala sobre um objetivo maior, que era sobreviver. Esse CG do espaço ficou muito bom para a época, só que vacilaram na resolução ou no enquadramento, ficando com essas barras pretas do lado. Também tem uma pequena reciclagem da molécula do último episódio. Pelo que eu entendi, Parker não conseguiu ter acesso ao conhecimento que o simbionte tinha por não ter se ligado completamente a ele da forma que Ed fez. Ou talvez porque no desenho, o simbionte gostou mais de Brock. Brock! Brock! Surpresa! Ele nunca atingiu meu sensor aranha. Atingiu o sensor aranha? Era melhor falar que acionou ou despertou. Assim como nos quadrinhos, ele consegue evitar o sensor aranha. Essa é uma das coisas mais ameaçadoras de Venom. É explicado que enquanto o simbionte estava ligado com a aranha, ele analisou seu DNA, entendendo seus poderes e copiando algumas características. Apesar de não ser exatamente um poder do Homem-Aranha, ele também assimilou como poderia fazer teias da sua própria matéria. Teia muito fraca. Aqui! Tome um pouco da minha! Escute, Brock, você precisa... Pare de nos chamar assim! Somos Venom agora! Nós queríamos você, mas você nos enxotou! Esse negócio do nós. Fica parecendo que Ed Brock estava querendo o Spider também. Venom coloca medo no Aranha, falando que conhece tudo sobre sua vida, podendo atacá-lo ou atacar seus amigos a qualquer hora. O Dr. Connors estava certo. Aquele alienígena domina o seu hospedeiro. Mas desde que ele tentou se ligar ao meu DNA e falhou, ele pode ter bloqueado o meu sensor aranha. Nessa cena, o Aranha parece subir no parapeito, mas o teto aparece completamente plano. Eu preciso segui-lo. Talvez eu consiga uma pista neste velho apartamento. Nesse velho apartamento, fica parecendo algo aleatório. No original, eles deixam claro que ele vai no antigo apartamento de Brock. Dessa vez, o aracnídeo entra pela janela do quarto, ao invés da sala como no episódio passado. O quarto está até bem parecido, apesar de ter uma mesa extra. Spider acha um recibo da empresa Atlas, mostrando que Brock havia comprado pesos para se exercitar. Além de ser o nome do titã que foi condenado a segurar os céus na mitologia grega, o nome da empresa pode ser uma referência à empresa de quadrinhos que deu origem à Marvel Comics. Com essa informação, Spider sai do apartamento. Durante sua movimentação na cidade, ele fica sem cores por um momento. Spider vai ao Clarim Diário e procura o telefone da empresa Atlas. Ele acaba vendo a figura de Venom, indicando que sua cabeça não está funcionando muito bem. Equipamentos Atlas, meu nome é Ed Brock e eu gostaria de confirmar o endereço para onde mandaram os meus pesos. Certo, obrigado. Aqui estão os recortes que você queria, Brock. Para quem precisa deles? Peter fingiu tão bem que era o Brock no telefone que até Robbie chamou ele de Brock na versão brasileira. No original, Robbie fala que os recortes são sobre Brock. Além disso, Robbie é outro personagem que tem um novo dublador. Jameson aparece com seu filho no prédio. Esquisito ele chegar lá com roupas de hospital. Deixar ele sair, mas não deixar ele vestir uma roupa normal. A NASA mal pode esperar para tê-lo de volta ao comando de outra nave, não é mesmo, filho? É claro. Tão logo eu me livre das lembranças do acidente e aquele alienígena desapareça. No original, ele não fala sobre o alienígena desaparecer. Ele comenta sobre superar a memória do acidente e da geleia preta alienígena. Um pequeno detalhe é que a folha que Peter segura aparece dentro do envelope numa cena, fora na outra e depois volta para o envelope. O Aranha então anda pelas ruas todo preocupado com Venom, já que ele pode estar disfarçado. Homem-Aranha, vejam só. Brock! Imagine o que as pessoas fariam se soubessem quem é o Homem-Aranha, hã? Vamos perguntar ao Jameson! No original, Venom surpreende o Aranha falando uma zoeira. Ele fala algo como belo pijama de aranha. Essa é uma das poucas vezes no desenho que vemos Spider vestindo um uniforme e guardando sua roupa.
O estranho é que aqui dá pra ver seu uniforme por baixo da gola, algo que não acontece normalmente, e nem tem ideia de como ele esconde essa parte dos braços. Enquanto o Aranha persegue Venom, vemos essa cena que foi reciclada várias vezes durante o episódio. Brock, quanto mais me odeia, mais a simbiose controla você. Quem disse que odiamos você? Na verdade, somos os seus maiores fãs. O controle do simbionte não está diretamente ligado às emoções. No caso do Venom, Brock facilita a ligação com o Alien porque ambos têm o mesmo objetivo, que é destruir o Homem-Aranha. Veja, bandeirinhas, é uma festa agora. Bandeirinhas. Em inglês, ele fala streamers, que nesse caso seria melhor traduzido como serpentina, aquelas tiras de papel. Vingança é uma característica humana da qual gostamos muito. E nós teremos nossa vingança contra você. E aos que lhes são queridos, como sua pobre tia May ou Mary Jane Watson. Sabemos tudo sobre elas também. Notem que ele fala da tia May e da Mary Jane, mas ignora a Felicia, que apareceu em mais episódios do que a Ruiva. Isso possivelmente é por causa dos quadrinhos, já que Mary Jane era a esposa de Peter quando Venom vai atrás do Aranha. As pessoas notam a existência de 2 Homens-Aranha, e rapidamente juntam uma multidão, com direito até holofotes. Venom então tira a máscara do Aranha e joga ela lá embaixo. O que acha disso? Está sem máscara. Eu sou um Homem-Aranha. Esta é a minha chance de identificar aquele rato arrepiado. Rato arrepiado? Acho que essa foi a ofensa mais esquisita até agora. Em inglês, ele fala algo como escalador de paredes irritante. E é claro que não podemos deixar de falar desse cara. A pose até foi legal, quero ver na acrobacia. Jameson pega uma câmera e tenta dar zoom para saber a verdadeira identidade do aracnídeo. A parte azul e vermelha de Venom trocam de lado nessa cena. Nosso herói pega a parte de metal que havia atravessado a parede e corta as teias de Venom. Detalhe que esse metal era para ser prateado e deveria estar mais perto do parapeito do prédio. Depois, ele pega um pedaço de pano para cobrir o seu rosto e foge do local. Peter vai ao cinema, pois havia marcado de encontrar Mary Jane lá. Engraçado que esse cara com a roupa amarela estava no meio da multidão durante o ataque de Venom. Eu sinto pelo meu atraso. Tudo bem, Peter. Sabe, eu conheci uma pessoa que disse ser amigo seu. Você não adora cinema? Eu ouvi dizer que sim. Inclusive que você é uma ótima atriz. Oh, obrigada. O que está fazendo? Precisamos ir. Enquanto tenta deixar a Ruiva em segurança, Parker vê seu inimigo por todos os lados. Eu acho que a primeira imagem de Venom no outdoor ficou feia, e editaram essa cena por cima para esconder. Eles conseguem entrar no metrô e despistar Brock. Apesar de confusa, Mary Jane vê a preocupação de Peter e não faz muitas perguntas. Ele consegue chegar em casa em segurança, mas Ed Brock aparece na sua porta. Quem é, querido? Ed Brock, madame, um velho e querido amigo de Peter. E a senhora deve ser a tia May. Ouvi muito a seu respeito. Ed e eu temos que ter uma conversinha, tia May. Até logo, senhora. Que homem gentil. Tão educado. Essa aqui é uma referência direta ao quadrinho Amazing Spider-Man, edição 317. Venom vai à casa da tia May e chama o Aranha para lutar no lugar desabitado. O vilão tenta derrubar uma árvore na casa e vai embora. Sabendo que o vilão vai continuar nessa tortura psicológica, Spider decide agir. Venom chega ao seu apartamento e vê notícias sobre sua demissão grudadas na parede. Muito provavelmente, essas são as notícias que o Aracnídeo pegou lá no Clarim Diário. Gostou de como eu decorei sua nova casa? Como se atreve? Como? O Aranha consegue atrair Venom, mas enquanto ele é perseguido, umas coisas meio forçadas acontecem. Primeiro essa queda que ele podia facilmente evitar. Depois essa teia que podia ser atirada em qualquer outro lugar. E o mais bizarro foi essa física exagerada para ele cair no metrô. Por um acaso, essa estação de metrô é a mesma que ele passou com Mary Jane. Spider pega carona no metrô, mas continua sendo perseguido por Venom. O vilão acaba sendo derrubado ao passarem por uma ponte, mas rouba um caminhão e continua atrás do Aracnídeo. Só achei estranho ele ter virado Ed para entrar no caminhão e depois virar Venom para dirigir. Por que não se manteve o tempo todo como Venom? O vilão alcança o metrô e pula de volta nele. A plataforma de lançamento da base militar.
Finalmente eu consegui. Agora começa a pior parte. Caramba, agora vão dizer que tudo isso tinha sido planejado? Cair no metrô para chegar até a plataforma de lançamento. Isso sim é pensar adiante. É uma honra termos a primeira nave espacial do estado de Nova York, batizada com o nome do bravo comandante da NASA, o Coronel John Jameson. No original, falam que é o primeiro lançamento feito em Nova York, e não a primeira nave de Nova York. Esses lançamentos de foguetes dificilmente ocorreriam no aeroporto comum, por causa do perigo de explosão em uma área próxima de cidades. O Aranha então consegue atrair Venom para perto do foguete. Estranho como o vilão nem percebe que isso pode ser uma armadilha. Espero que esse lançamento não frite minhas moléculas, mas se eu tiver que ir, ao menos eu vou levá-lo comigo. Assim como nos quadrinhos, Spider não se preocupa em se sacrificar para destruir o simbionte. Ignição principal ligada. O barulho! O que você fez? Você nos trapaceou! Você nos trapaceou é um pouco estranho. Seria melhor dizer você trapaceou ou você nos enganou. Funcionou! O estrondo do foguete forçou a quebra da simbiose de Brock. O simbionte passaria facilmente pelos buracos dessa teia que ele dispara. Vai ver por isso que ela fica bem diferente de uma cena para outra. Eu também não acho que essa teia aguentaria a pressão e o atrito de um foguete sendo lançado no espaço. Decolamos! O quê? Segurança, controle da nave. Tem intrusos no elevador do guindaste. Não seria bem guindaste. Ali, a palavra gantry indica a plataforma entre o foguete e o elevador. Então, Spider dá um jeito ninja de sair do elevador fechado sem ser visto, subir em um dos carros e sair da base militar. Uma dádiva dos ninjas. Detalhe para essa cena editada. Tentaram mostrar que eram dois carros saindo com a mesma cena. Outro detalhe é que nessa cena de Spider na cerca, aparece uma barra branca do lado direito. Vemos então ele junto com Mary Jane, mais distraído e pensativo sobre o oponente que conseguiu derrotar. O que dizia? Eu disse que olhando para o céu numa noite como esta, é fácil acreditar que nós não estamos sós. Imagina o que há lá. É exatamente o que eu estava imaginando também. O episódio tem como principal referência o quadrinho Amazing Spider-Man 300, onde conhecemos a história de Ed Brock e como ele se tornou Venom. Durante a luta entre eles, o Aranha usa uma arma sônica, mas nota que o Alien não está se separando de Brock. Preocupado com o bem-estar dele, nosso herói encontra outra alternativa. Ele faz com que Venom use muito da sua teia, e acabe ficando fraco por usar muito da sua própria matéria. O vilão então é contido novamente com a ajuda do Quarteto Fantástico. Nessa edição, Peter deixa de usar a roupa preta fake e volta a usar sua roupa vermelha e azul novamente. A ligação entre Brock e o simbionte é um pouco diferente nos quadrinhos. Em Amazing Spider-Man 317, numa batalha contra o Homem-Aranha, o simbionte demonstra que prefere voltar para Peter. Porém, ele não consegue sair de Brock, pois está muito ligado ao corpo dele. Somente em Amazing Spider-Man 333 que Brock acaba sendo separado do simbionte. Depois de ser atacado por Styx, um vilão com o poder de destruir qualquer ser vivo que tocar, o simbionte parece ser destruído. Então, em Amazing Spider-Man 345, o simbionte reaparece e se liga novamente a Brock, que estava cumprindo pena em Rikers Island. Além disso, um presente acaba sendo deixado para seu colega de cela, Cletus Cassidy, mas isso é papo para outro episódio. Bom, isso é tudo para esse vídeo. Muito obrigado aos nossos doadores. Vamos diminuir o ritmo em maio, mas até o fim do mês teremos um novo episódio. Até a próxima!